Olá, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo num lugar aberto, então eu não sei se vai ficar bom o áudio. Bom, eu estou fazendo isso porque eu já tive várias crises de ansiedade, quadro depressivo. E aí a minha irmã comentou: nossa, você tá conseguindo sair das suas crises de ansiedade sozinha, que legal. Talvez seria interessante se você pudesse falar sobre isso para outra pessoa que passam pelo mesmo problema e tal. Eu tô na frente de uma loja no estacionamento do shopping. Hoje é dia 26 de abril de 2020, pela máscara dá para perceber que estamos no meio dessa pandemia do coronavírus. E esse é um momento que está dando muito medo em todo mundo e está deixando muitas pessoas nervosas, agressivas, preocupadas, doentes. Infelizmente, muitos doentes, muitas pessoas estão morrendo e a gente só vê o governo jogando a responsabilidade no outro e ninguém faz nada, e os nossos familiares, amigos vão perecendo, infelizmente. Bom, eu não sei muito bem o que falar, e sempre quando eu vejo algum vídeo, eu não gosto muito que a pessoa fala: hoje não sei o que, porque nós estamos fazendo. Puxa, mas nós estamos fazendo quando? A gente vai ver o vídeo de 4 anos atrás. Então, sempre quando eu via algum vídeo eu pensava: se algum dia eu fizer um vídeo eu vou colocar a data. Então pronto, assim fica mais fácil. Sobre eu estar de máscara, não esquenta a cabeça não, porque talvez seja melhor eu estar de máscara. Eu não vou pedir para ninguém compartilhar, porque eu não vou compartilhar o vídeo com ninguém. Então, muito provavelmente ninguém nem vai ficar sabendo. Então, não tem por que eu pedir para curtir, compartilhar, porque parece que é assim que os youtubers ganham dinheiro. Mas eu não. Então, eu quero falar sobre a última crise de ansiedade que eu tive. Na verdade, faz muitos anos que eu tenho crises de ansiedade e eu percebi que elas pioram no mês de julho e no mês de dezembro. Eu não sei porquê. Eu acho que porque o que desencadeou toda a minha ansiedade e depressão foram abusos que foram sofridos na infância. Então, talvez eu fique ruim em julho, porque em agosto é o meu aniversário. E eu sabia que por mais que eu tentasse me afastar da pessoa, tanto no Natal quanto no meu aniversário, eu ia ser obrigada a deixar ser abraçada e deixar ganhar um beijo. E então eu já ficava sofrendo um mês antes. Eu acho que é isso, eu não sei. Pode ser que seja o frio, mas aí não justifica dezembro. Enfim, o ano passado eu estava numa crise dessas e geralmente ela melhora lá para setembro, né? Sem eu fazer nada, assim, só fico mais chateada, fico chorando. São julho, agosto, setembro, são 3 meses assim terríveis. Só que o meu tio faleceu e eu acho que isso acabou me desestabilizando. E então, logo depois disso, entraram as férias escolares. Eu tenho 3 filhos, então
A mais nova foi para São Paulo ficar com o pai. Os mais velhos, o menino está em Porto Alegre fazendo faculdade. A menina tinha acabado de casar, então foi a primeira vez que eu fiquei sozinha, depois que eu virei mãe. Então eu ia trabalhar, e eu trabalho no financeiro, numa empresa de engenharia, e eu ficava o dia inteiro chorando. Eu já nem secava mais as minhas lágrimas, porque parecia que quanto mais eu secava, mais elas vinham. Então eu trabalhava e deixava elas escorrer, a bochecha chegava a ficar vermelha, porque de tanto que eu chorava, sabe? Então eu chegava em casa, sei lá, 6 horas da tarde, e eu chegava, o primeiro cômodo da casa que eu estava morando era o meu quarto. Então eu entrava no quarto, fechava a porta, deitava, e eu não saía de lá até o dia seguinte, porque eu tinha que tomar banho para ir trabalhar. Tinha que tomar banho à noite? Tinha, mas não. Parecia que alguma coisa me sugava para o meu quarto. Então eu ficava sem janta. Se me dava vontade de ir no banheiro fazer xixi, eu ficava a noite inteira com vontade de fazer xixi, mas eu não levantava da cama. E eu sei que isso faz mal, mas eu não conseguia. Então teve um dia que eu tava assim e eu não conseguia parar de chorar. Eu acho que 11 horas da noite, eu não sabia mais o que fazer. Então eu lembrei de uma publicação que um amigo colocou no grupo da empresa sobre ajuda para a gente conversar. E aí eu procurei nas mensagens no celular e não encontrei. Aí eu perguntei pro pessoal da empresa, né, no grupo, se alguém tinha aquela foto, que eu lembro que alguém tinha colocado, mas eu não sabia que foto que era. E eu não sei, bastante pessoa visualizou. Uma das meninas mandou a foto para mim. E enquanto isso, eu liguei pro CVV, porque eu queria conversar. E eu não sei nem o que eu queria conversar. Eu acho que eu não queria ficar sozinha naquele momento. Então, as 4 ou 5 vezes que eu liguei, o telefone não funcionou deles. E quando a minha amiga me deu o telefone, por um acaso eu percebi que a publicação era do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? E então eu falei, bom, se eu tô ligando pro CVV, eu acho que eu tô colocando a minha vida em risco, né? Não que eu estivesse pensando em fazer nada, mas para eu ter chegado nesse ponto. Então eu peguei e liguei nesse mesmo momento, liguei para os meus filhos para eles chamarem um Uber para mim. Mandei mensagem, na verdade, e eles estavam ocupados ou indisponíveis no momento. E nisso, desculpa, um amigo viu a mensagem, na hora ele me ligou e ele deu a frase mais importante que eu já ouvi até agora, que tipo, é um colega de trabalho. E ele olhou para mim, não, ele me disse que eu era importante na vida dele e a gente é colega de trabalho, só. E nossa, só de lembrar eu já fico até emocionada de saber que alguém disse isso. Então ele chamou um Uber, eu fui pro pronto-socorro. Nesse meio tempo, a minha filha viu a mensagem, me ligou e foi me encontrar no pronto-socorro. Tomei um calmante, saí de lá com encaminhamento para psiquiatra. E para falar a verdade, alguns meses antes eu já estava querendo fazer um encaminhamento, mas eu morria de medo de tomar medicação, porque
Na última depressão eu estava casada e agora eu tô sozinha. E quem vai cuidar da minha filha, né? Então eu meio que me sabotava. Só que, bom, depois que eu liguei pro CVV, eu achei melhor começar um acompanhamento, né? E foi o que eu fiz. Independente disso, eu comecei a ver vídeos na internet sobre ansiedade, depressão. Então, os vídeos da Monja Coen, eu acredito que seja assim que se diz o nome dela, eles me ajudaram bastante. Outros também, é que no momento eu só estou lembrando dela. Ela, para quem de repente não segue religião ou segue a sua e não dá atenção a outras, ela não fala de religião. Eles são budistas, né? Mas eles não falam de religião, ela fala de autoconhecimento. Então, eu vi vídeos que me ensinaram a controlar minhas crises de ansiedade. Então, várias vezes eu estava andando na rua e vinha aquela sensação de que eu vou morrer agora, né? Quem tem crise de ansiedade sabe, é horrível. Falta o ar, a mão começa a suar e começa a dar tremedeira, você sente o corpo gelado. Só que se você medir a temperatura, ela está normal. Se você medir a pressão, talvez ela vai estar um pouquinho mais alta, mas no geral você faz exames e descobre que não tem nada. Então, quando acontecia isso, eu ficava muito mal, ligava para minha irmã e ela me levava para o pronto-socorro e alguma medicação que me acalmava e eu ia para casa. E eu aprendi na hora que eu percebo que eu estou entrando numa crise de ansiedade, eu paro o que eu estiver fazendo, eu paro aonde eu estiver. Inclusive já aconteceu de eu estar numa calçada, eu parei na calçada, sentei numa esquina de uma rua movimentada aqui na cidade que eu moro, sentei no chão e fixei o meu olhar em um ponto qualquer, num lugar mais alto que eu, para manter a cabeça erguida, e só me concentrei na minha respiração. E é tão difícil eu respirar que quando você presta atenção na sua respiração, isso acaba te ajudando. Então, eu puxava o ar devagar, contava até 3, soltava o ar devagar, contava até 3. Parece que é tão bobo e parece que é tão fácil, mas no meio de uma crise de ansiedade é horrível fazer isso, porque é muito difícil, mas a gente consegue. Eu conseguia, e eu consegui sair das minhas crises de ansiedade assim. Passei no psicólogo, que é pelo convênio a gente tem que passar, né, numa triagem. Eu disse para ele do meu medo de passar em psiquiatra por causa de medicação e que eu não queria ficar parecendo uma zumbi, porque é o que a gente parece, né? Olha aqui, tudo errado. A gente não pode nunca fazer isso com a máscara, né? E eu disse para ele que eu não queria ficar andando na rua parecendo um zumbi por causa daquelas medicações que me deixavam o tempo inteiro dopada. E ele falou para mim, pedindo desculpa por usar um termo que eu estava usando, porque a gente, quando tá numa situação assim, a gente é muito fragilizado e a gente se magoa e se ofende muito facilmente, né? Por mais que não seja a intenção da pessoa e o que não era do médico naquele momento. E ele falou, olha, você
já tá um zumbi, porque você não consegue sair, você fica trancada no quarto, você sente fome, sente sede, sente necessidades e você não sai. Então, você, de repente, uma medicação leve pode te ajudar a voltar ao normal, porque o que você está tendo não é vida. E realmente, né, não é vida para ninguém. Então eu comecei a passar com um psiquiatra, uma psiquiatra muito boa aqui da cidade. Aliás, passei por 3. A primeira eu tinha medo de falar com ela. Eu não sei, eu não lembro. Em algum outro vídeo eu vou falar dos médicos que eu tive. Mas enfim, chegou o coronavírus. Então a gente não tá mais tendo consultas médicas. E desde fevereiro que acabaram as minhas medicações, eu não tô tomando nada. O que é erradíssimo, porque a gente não pode parar esse tipo de medicação por conta, né? A gente tem que parar de... Quando os médicos dizem que nós estamos bem, eles reduzem a quantidade do organismo, né? Não é assim de sopetão. Só que eu não consigo mais passar em médicos, então a gente está em maio e eu não posso me permitir ficar doente. E eu pensei que se fizesse vídeos, talvez me ajudariam. Provavelmente ninguém vai ver esse vídeo, porque, sei lá, pelo que eu percebo, o YouTube ele mostra os vídeos quando tem esses negócios de tag, que eu não gosto de ver. Fotos e vídeos lá, você vai ver, sei lá, é uma piada, tem 50 tags. É um exercício de matemática, tem 50 tags. Então, eu não vou fazer tags, eu não vou compartilhar. Então, se eu compartilhar e você ver, eu gostaria de ouvir alguma opinião, sei lá. De repente nem precisa. É isso, péssimo para um primeiro vídeo, mas esse foi o primeiro. Fim.